Privar a criança, né, de ter essas vivências, falar assim, não faça, né, é perigoso, ou possibilitar essas vivências, né, e fazer com que elas saibam o que fazer na água. Sem dúvida nenhuma, essa vai ser a segunda opção, né? Sim. Ou seja, fazer com que a criança tenha as habilidades aquáticas para ela saber lidar com toda a situação de ambiente aquático. Bem-vindo, bem-vinda ao curso Aquatips, os segredos de estimular seu bebê na água, do banho até a piscina. E eu sou a Tassiana, diretora da Aquadictus. Eu tô aqui com a Sandra, diretora técnica do INAT, uma das principais referências de natação infantil no Brasil. Ela já palestrou em 12 países, representando o Brasil na nossa natação. A natação, para mim, eu tenho uma experiência um pouquinho grande. Minha filha mais velha, que hoje tem 6 anos, começou com 4 meses com a Sandra a fazer natação. Ela se desenvolveu muito rapidamente. As habilidades motoras, tanto grossa como até a fina, de escrita. Ela com 3 aninhos já conseguia pegar o lápis e fazer algum rabisquinho com mais destreza, né? A habilidade motora de correr, de brincar, de subir, sair da poltrona. A minha bebezinha que está com 1 aninho hoje, que começou com 6 meses, já consegue descer do sofá, da cama, com total liberdade, total coordenação para fazer isso, engatinhando, um desenvolvimento muito bom. E eu devo isso com certeza à natação. Na natação a gente trabalha todas as partes de força, de coordenação, de tudo com as crianças. Além disso, meu marido já conhece a Sandra desde que ele era bebê. Ele também fez natação com ela. Por isso nós escolhemos também colocar nossas filhas também para fazer natação. Eu acho o método da Sandra muito bom, porque ele envolve a família, né? Ela não trabalha só o quesito de sobrevivência na água. Ela trabalha o aprendizado da criança como um todo, tanto na água como fora dela, né? Então a gente consegue transportar as coisas que a gente aprende aqui na piscina para fora do ambiente da piscina, né? Como a questão de subir num lugar mais alto para depois conseguir descer com segurança, né? A questão de segurança aquática, que é muito priorizado aqui pela academia, para que as crianças aprendam a se portar num ambiente onde tem uma piscina, para que de forma que elas não corram tantos riscos quando ela está num ambiente que tem uma piscina. Elas são ensinadas desde pequenininha a que elas só podem entrar na piscina se tiver um adulto já dentro da piscina, no caso dos bebês. Então eles sentam lá na borda e aguardam, sem se jogar para dentro da piscina, o que dá uma tranquilidade para nós mães quando a gente vai para qualquer outro ambiente que tenha uma piscina. Lago, ¿cómo se llama tu hija? ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo nombre! Hoy estoy acá con Tassiana, la hija de la Agu, ¿cierto? Y la Agu va a tener que dar un salto y venir a buscarla. ¿Ya? ¿Estás lista? 1, 2, 3, ¡ya! ¿Para dónde vamos? A la piscina de Tassiana. Sí, ¿Y ¿y qué es lo que hacen ahí?
Vamos a nadar sin salvavidas finalitas. Ai, que rico! Ai, que rico! Tem um estudo da Austrália que mostra que a natação é o melhor esporte do mundo, né? Para os bebês. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse estudo fundamenta muito do que a gente acredita também. Sim, foi um estudo feito pela Universidade de Griffith, né, da Austrália, e inclusive pelo Departamento de Educação, né, em esportes, exatamente para que não houvesse interferência. Então foram 7.000 crianças durante 4 anos investigadas, né, para mostrar quais os benefícios que essa natação para bebês teria na idade pré-escolar. E foram vários, né? Primeiro a gente já sabe das vantagens na questão da saúde da criança, na parte respiratória, na parte postural dela, né? E depois esse estudo mostrou na parte de equilíbrio, então olha só que interessante, equilíbrio, na parte da linguagem, na parte da coordenação visomotora e na parte cognitiva. Traduz! Ou seja, então todos esses benefícios foram comprovados cientificamente, né, que a criança vai chegar na pré-escola com essas vantagens em relação às crianças que não fizeram a natação. Vamos dar um exemplo um pouquinho, só para o pai conseguir visualizar essa questão, né? Visomotora. O que na prática é um visomotor? Tá, então é a criança conseguir, no caso da pesquisa, mostrou que ela consegue contornar os desenhos melhor, pintar dentro das linhas do desenho, né? Então essa situação é o que vai dar condição para a criança se alfabetizar depois também, ela não ter dificuldade no processo de alfabetização. Na questão da linguagem, essas crianças conseguiram se expressar melhor, conseguiram seguir as regras melhor e inclusive os conceitos matemáticos também, então na questão cognitiva, tá? Porque na natação a gente trabalha muito isso, né? A questão da contagem, a questão dos números, de desenhos, de formas, de cores, então tudo isso influenciou nesse processo dela. Ou seja, a criança que é estimulada na água desde bebê, ela é mais avançada do que uma criança que não foi estimulada? É isso, Sandra? Nesses aspectos que nós falamos, foi isso que ficou comprovado na pesquisa. Então, Sandra, agora vamos explicar o porquê disso, né? Por que os bebês vão ser mais avançados, né? Praticando, sendo estimulados dentro da água? Então, porque ela forma os circuitos neurais, ela tem uma capacidade do cérebro dela, né, uma plasticidade muito grande, ou seja, o cérebro está zerado lá e a gente está colocando as informações ali. E aí tem esse corpo, né? Então é através do movimento que esse cérebro, a parte cognitiva, vai ser estimulada. Então isso é muito importante a gente falar, né? Muita gente acha que todo esse processo acontece só no cérebro. Não, é através do movimento que isso tudo foi gerado para o cérebro. Então isso é importante ficar claro para os pais. Quanto mais a criança se movimentar, né, mais ela vai ter essas informações então cerebrais. Nossa, essa fala é muito importante, Sandra. Pois é. Se ela ficar só lá no celular, né, tablet, que a gente deixa muito hoje, o que vai estar acontecendo? Infelizmente, ela não vai estar desenvolvendo essas áreas, porque o corpo dela não está se movimentando, então ela não está tendo essa percepção sensorial, proprioceptiva, ou seja, ela não está tendo esses estímulos visuais, auditivos, processando a informação. Quando ela fica muito no celular, aquilo é rápido, então ela não faz a relação. O cérebro dela baixa a função auditiva e baixa a função alfa também, então essa criança não consegue processar a fala com a imagem. Então aquilo é tudo muito rápido, então ela não está tendo esse desenvolvimento que a gente mostrou que com a atividade, né, o movimento, e no caso a natação, porque a pesquisa foi relacionada à natação para bebês, o resultado dela na pré-escola, então no caso, se ele não fizer isso, ele não vai ter esse desenvolvimento que a gente falou até agora. Você que é pai, mãe ou cuidador, você consegue me dizer quais experiências o seu filho vai passar em piscina, mar, rio, lago? É impossível prever o futuro, né? E se a gente considerar que aproximadamente 70% do planeta é água, a gente sempre vai estar nesses ambientes aquáticos, né? Ou de alguma forma essa criança vai vivenciar uma história, né, envolvendo água. Se nesta aula de natação for trabalhado as competências aquáticas e não só a aprendizagem do nado, então isso é bem importante a gente colocar para os pais, porque às vezes os pais acham que a criança só está brincando, né? Só que a criança aprende através da brincadeira.
Então isso é muito importante a gente ter essa explicação para vocês pais, né? O prazer é o que vai tornar esse aprendizado efetivo. Então quanto mais a criança brincar, mais aprendizado ela está tendo. Então isso é muito importante. Então na aula de natação, quando a gente está cantando uma música, quando a gente está fazendo uma brincadeira, é exatamente para que ela aprenda com prazer e aquilo fique gravado, senão não vai ficar gravado, né, aquilo. Então isso é importante a gente entender. Então se na aula é estimulado isso, essa noção do perigo, né, do que ela pode, o que ela não pode fazer, se acontecer, como que ela tem que agir, então ela está sendo preparada para, se um dia ela tiver uma situação adversa, como a gente acabou de colocar esses gêmeos, ela conseguir ter esse controle emocional e motor e respiratório para se socorrer, né? Também é importante a gente lembrar para os pais que nada é 100% seguro nos ambientes aquáticos, né? Então, quando a gente toma essas medidas que nós falamos até agora, a gente vai tornar esse ambiente mais seguro e essa criança mais segura. Então, o que é importantíssimo entender é que os pais têm que estar supervisionando essa criança o tempo todo. E a supervisão, ela tem que ser atenta, né? Não adianta eu estar aqui no celular e a criança na frente. E isso a gente vê muito, a criança se afogando e o pai aqui no celular, né? Tem até vídeos que mostram a mãe saindo próxima da criança num clube, tá? E a criança se afogando aqui do lado, porque ela estava o tempo todo no celular. Então, a supervisão, ela tem que ser constante e atenta, ou seja, eu tenho que estar um braço de distância no máximo dessa criança e olhando para ela, para ver o que está acontecendo. Histórias como essa foi o que me inspiraram a criar essa série de vídeos e o curso, porque eu senti essa importância de conscientizar os pais, né, o que ele tem que fazer quando ele chega no ambiente aquático, né, o que ele tem que olhar. Tem grade de segurança, tem portão, né, vai meio que fazendo um checklist, né, as primeiras vezes é até legal ter uma notinha ali no celular, né, só pra ver, tem grade de segurança, né, se é uma piscina pública, tem salva-vidas, o que eu vou ter que fazer em caso de... Porque eu acho que a partir do momento que a gente já sabe, né, vamos para um parque aquático, vamos para a praia, né, o que eu preciso estar atento? Tem um salva-vidas ali? Não tem? Por exemplo, no Chile, os salva-vidas, eles só vão resgatar no mar quando existe uma emergência, ou seja, não existe salva-vidas a postos na praia. Aqui no Brasil, a maioria das praias tem um salva-vidas, principalmente nas temporadas, né? E eu tô colocando essa história porque se eu vejo que não tem um salva-vidas ali, minha atenção é redobrada. Né? Não adianta ficar ali tranquilo achando que tá de férias, porque realmente criança, principalmente nas primeiras idades, elas são mais agitadas, assim, né? Tem muita energia e é legal entender esse controle. Só lembrando, aproveitando isso que você tá falando, então, a gente lembrar também que nas residências, infelizmente, algumas crianças também morrem afogadas em balde. A gente já teve um caso no mês passado no interior, uma criança que morreu de 2 aninhos no balde também, tá? Porque às vezes a gente não percebe, a gente tá lavando o carro, tá limpando lá e tem um recipiente de água e a criança vai lá brincar e a gente não vê. Teve um caso de uma avó, né, que deixou a criança na banheira, foi até a cozinha e quando voltou, infelizmente, também foi fatal. E a gente tem que sempre lembrar que às vezes, se não for fatal, pode ficar sequela. Infelizmente, né? Essa criança pode ficar vegetando numa cama até a vida adulta. Então, ou seja, essa preocupação é muito séria, porque pode não ser fatal, mas pode ter sequelas graves também, tá? Então, foi legal a gente lembrar isso, porque o acidente não vai acontecer só na piscina. Pode ser no balde, pode ser no tanque, pode ser na máquina de lavar roupa, no vaso sanitário, né? Que a criança cai de cabeça e não consegue retornar. Então a tampa tem que estar sempre fechada, a porta sempre travada, porque o vaso sanitário a criança adora ir com a mão. E na hora que ela vai com a mão, essa cabeça vai pesar, vai cair e ela não vai conseguir retornar. Então isso é importante a gente lembrar também. Tá? E, bom, aqui a gente fala muito dos acidentes, né? De forma a conscientizar um pouco mais os pais cuidadores, né? O nosso tema central sempre vai ser a questão do desenvolvimento e comportamento. Então, falando nisso, vamos explicar. Eu sempre gosto, né, de falar que o bebê nasce em transição do meio aquático ao meio terrestre. Sim. Por quê? Porque a gente nasce com alguns reflexos que são movimentos involuntários, ou seja, são movimentos automáticos e
cada reflexo tem uma característica, né? Então depende de algum estímulo para, né, ele acontecer. Então, Sandra, compartilha com a gente quais são os reflexos que a gente tem que estão mais relacionados com a natação. Então, assim, a gente tem que entender que esse reflexo é para ver o desenvolvimento da criança quando ela nasce, né? Se tá tudo em ordem com a saúde dela. Agora, existem então 2 reflexos voltados com a natação, que é o reflexo do nadar e o reflexo respiratório. Então esses reflexos ficam, aí a literatura, alguns vão falar 4 meses, outros vão colocar 6 meses, né? Então o da natação é quando a gente coloca a criança nessa posição ventral, na água, com a cabecinha fora da água ou até propriamente dentro, e ela vai movimentar o braço e a perna. Então, hoje já existe um estudo, né, que a doutora Elaine, inclusive, ele coloca pra gente que foi feita uma comparação entre crianças que fizeram esses estímulos desse reflexo, que continuou fazendo isso na piscina, e os que não fizeram, e essa criança manteve essa movimentação, tá, de braços e perna. Então, ou seja, por quê? Porque o ambiente aquático, ele estimula, ele por si só estimula, né? Porque a água é prazerosa para o bebê, você mesma disse, né, da relação da vida intrauterina para quando ele nasce. Então, ele viveu 9 meses na água, por que a gente tem que tirar ele depois da água? Então, isso é uma preocupação nossa de estar falando para vocês pais, né? É só dar continuidade. Por isso que o banho é tão importante, né? Se os pais no banho, antes de entrar o momento de higiene, fazer o banho ser prazeroso, uma brincadeira. Então, jogar a aguinha no rosto do bebê e não passar a mão, né? Deixar ele adaptar com essa água, porque ele viveu no ambiente aquático. Por que a gente agora tem que ficar passando a mão no rosto dele? Claro, quando entra o shampoo, o sabonete, aí sim, aí a gente vai colocar isso pra trás, até pra evitar de ficar caindo tanto shampoo no olhinho da criança, que por mais que seja infantil, ele arde, né? Então isso é importante a gente entender, que tira todo o excesso do shampoozinho para depois cair essa água no rosto desse bebê. Então, o banho, ele é a continuação dessa vida intrauterina. Então, a piscina também, essa relação da água é muito íntima, né, para a criança. Então, quando ela está na piscina, ela vai dar continuidade, então, a essa movimentação de braço e perna. Por isso que na pesquisa até mostrou isso pra gente. E o reflexo respiratório, quanto mais cedo também a criança entrar, né, porque normalmente esse reflexo, ele vai deixando de acontecer, no caso, para uma imersão, ele vai continuar acontecendo para deglutição, mas no caso de uma imersão, a criança vai perdendo essa relação com a água. Então, por isso que no caso da imersão, a gente vai ter que resgatar e ativá-lo novamente, tá? Então, por isso que o estímulo é importante. Você colocou um ponto ali, eu só quero resgatar algumas coisinhas. É muito importante também que quando a gente está falando de estimular o bebê, que o pai também seja referência, né? Porque a gente tem os neurônios espelho, que facilitam muito a questão da aprendizagem. E se por acaso você tem medo de água, ou teve alguma situação, ou nunca teve muita experiência com a água, eu acho que é legal, de repente, incorporar alguns estímulos para você mesmo, para desenvolver melhor essa sensação, porque o fato de você mostrar para o seu bebê que você faz, que você gosta, né, que você sente prazer naquilo, isso daí vai ser uma referência também muito importante e muitas vezes até um impulso para ele fazer, porque ele fala assim, se meu pai faz, sim, eu vou fazer, e mesmo que ele não consiga realizar, né, de início, com o tempo ele vai meio que se desafiando, e a aprendizagem da criança é muito isso, né? Se desafiar e superar. E só para os pais entenderem, né, Tassi, que você citou o neurônio espelho, então é só para a gente entender que até os 3 aninhos a criança tem muito desse neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? É onde a criança reproduz tudo que ela vê de movimento e de fala, de linguagem, né? Então ele está relacionado nessas 2 áreas aí. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando perto da criança, porque ela vai repetir igual um papagaio mesmo, né? Sim. Então o movimento, ela vai reproduzir tudo isso que a gente está fazendo e a fala. Então só para ficar claro para os pais o que significa esse neurônio espelho. Agora, Sandra, vamos lá. O bebê nasce com vários reflexos, aptos entre aspas para nadar. Por que o número de afogamentos é tão alto? Porque para mim os dados são muito contraditórios. Então, Tassi, é exatamente pela falta de continuidade desse trabalho aquático, né? Ele viveu os 9 meses na água. Por que ele tem que ser retirado depois dessa água?
Então, a gente vai estar citando lá na frente esses cuidados que tem que ter, claro, mas se ele tivesse continuidade dessa vida aquática desde cedo, ele teria habilidades aquáticas, as competências aquáticas que nós falamos, o prazer de estar na água, e ele não passaria pela fase do medo, que às vezes, principalmente começa aos 2 aninhos, que ele começa a ter essa consciência, né? Então, ele não passaria por essa fase, que não dificultaria tanto para ele ter o processo de aprendizagem do nadar e de se defender, né, na água, porque é isso que a gente fala, o nadar não significa aprendizado dos 4 nados, e sim tudo aquilo que a gente já falou. Então, se ele tivesse toda essa situação, mas principalmente a supervisão dos adultos nesses ambientes aquáticos, né? E principalmente também aqueles cuidados que a gente falou com o ambiente em volta, porque se o pai não tiver supervisão, mas a piscina tiver envolvida com aquilo que a gente falou, né, com aqueles cuidados, isso vai dificultar a criança. Então, quando está em festas, quando está nessa situação, é importante essa supervisão constante. Melhorando, né? Por que a gente precisa de mais frequência para praticar, né, não somente a natação, mas qualquer esporte? Quando a gente faz a atividade, qualquer movimento, e ele vai sendo repetido, a gente vai criando essas vias neurais. E essas vias neurais, ou circuitos neurais, eles vão fazendo uma memória, né? Então vai sendo vai acumulando. Sim. E aí, então, quanto mais a gente repetir o movimento, ou quanto mais movimento a gente fizer, mais memórias, mais circuitos neurais a gente está fazendo e vai criando essas memórias. Então, aí o próximo movimento vai ficando mais fácil. Então, por isso que uma criança que faz bastante movimento, né, essa criança vai ter mais habilidade corporal. A mesma coisa o adulto. Tudo isso que a gente foi fazendo durante a nossa vida foi ficando nessas memórias. Sim. Então, aí esse corpo vai responder muito mais rapidamente aos movimentos que a gente tem que fazer. Por isso que quando uma pessoa não fez bastante movimento durante, né, a vida, ele vai envelhecer e ele vai ter mais dificuldade de executar ainda. Por quê? Exatamente porque ele não tem essa memória, né, neural que a gente está falando aí. Então isso é muito importante. Quanto mais movimento a criança fizer, mais experiência corporais, mais esse corpo vai estar, que a gente chama de alfabetizado. Né? E, bom, aqui como a abordagem é muito mais para pais, né, você fala muito com profissionais, mas eu acho que quando a gente fala com os pais, é legal a gente dar essa consciência para ele, que ele é o responsável, né, de estimular o seu filho ou de incentivar esses estímulos, porque mais pra frente ele pode pagar o preço, né, de um corpo não alfabetizado. Exato. Né? Então, Sim. Essa responsabilidade como pai e mãe, eu acho que é legal ressaltar aqui. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente fala. Quem tá com a criança o tempo todo são os pais. Né? Então, quanto mais os pais puderem acompanhar essa criança em parques, né? Hoje a gente se preocupa muito com coisas fechadas, com brinquedos eletrônicos, e não, o parque é de graça, né? E faz com que a criança explore esse corpo de uma forma global, que é tão importante, principalmente até os 6 anos, né? Então, explorar esse corpo de forma global e não tão refinada, isso vai ser o passo seguinte. Como estimular o meu bebê desde o primeiro banho? Ó, sem spoiler, hein? São as adaptações das vias sensoriais, né? E depois tem olhos, nariz, boca, orelha, a parte tátil, né? De sensibilização. Então, fazendo todo esse processo, ele vai ter uma boa relação com a água. Fica surpresa. Como que faz esse processo, Sandra? Participando do nosso curso. Exatamente. No nosso curso a gente vai ensinar de forma detalhada de que forma você pode estimular o seu bebê no banho até a piscina, e quando vai para a piscina você também vai entender as habilidades que ele vai aprender, de que forma ele vai se desenvolver ali na água e todos os detalhes. Todos os detalhes. E se você é pai, mãe ou cuida de alguma criança, esse curso é para você. Porque tudo que a gente está falando aqui é para que um pai saiba o que fazer com seu filho na água e todos os fundamentos por trás do que a gente trabalha nela. Porque nos momentos de lazer, essa criança vai estar com você, os professores não vão estar te acompanhando, e é muito importante que você saiba o que fazer lá. Então, qualquer pessoa pode participar desse curso, né? Então, no caso, os pais, os avós, os tios, os cuidadores, porque vai entender, então, o que fazer com essa criança, e principalmente se essa criança tiver medo, porque aí vai saber quais atitudes, quais comportamentos tem que ter com ela, para que ela possa melhorar essa relação com a água. E sabe qual é o melhor? Esse curso é 100% online. Se você tem pouco tempo, esse vai ser o programa ideal para você poder acessar no momento que você quiser. Você vai poder baixar um aplicativo e lá você pode
baixar também os cursos que você quiser ver e pode até ver sem conexão. E o nosso programa Aquatips, os segredos de estimular o seu bebê na água, do banho até a piscina, nada mais é como se fosse um manual online do bebê aquático, né, Sânia? Que a gente fez especialmente para os pais entenderem todas as etapas de desenvolvimento do bebê e o que ele é capaz de fazer dos 0 aos 3 anos dentro da água. A gente fala de comportamento, desenvolvimento, de materiais, como escolher os materiais ou entender para que servem os materiais, né? Que muitas vezes a gente tem em casa os brinquedos, pra gente os brinquedos são materiais pedagógicos, a gente sempre trabalha com um objetivo. E se você tem essa necessidade de entender melhor como estimular o seu bebê na água, desde o banho até a piscina, tem a intenção de que seu filho saiba pelo menos se virar na água, né? A gente fala muito de segurança, esse curso é para você. Se você está interessado, então deixa seu comentário e vamos subir mais um degrau com a gente. A gente vai acompanhar vocês nessa jornada. Tem plantão de dúvidas incluído.